Amém. Igreja pode sentar. Que alegria. A sua fé está firmada no Senhor? Ou está firmada em outras coisas, em outras possibilidades, nas suas próprias forças, naquilo que você pode conquistar? A nossa fé precisa estar firmada naquele que é a rocha. Amém? Nós vamos continuar aí com a nossa série Igreja Relevante. Nós estamos no mês de agosto, reforçando mais uma vez, agosto, mês de aniversário da igreja. E este mês a gente está lançando aí um movimento, né, rumo aos 20 anos. Esse ano, 19 anos, e nós estamos caminhando aí para os nossos 20 anos como igreja. E eu não tenho dúvida de que vai ser bênção a gente celebrar aí, em agosto do ano que vem, muitas coisas que Deus já está fazendo no nosso meio e algumas coisas que Ele ainda vai fazer conosco e através de nós, amém? Quem vai estar aqui celebrando os 20 anos conosco? Levanta a mão aí. Olha aí, todo mundo que está aqui vai estar, eu acho. E se você na internet aí também, você faz um uhul aí, escreve aí alguma coisa na internet, que depois a gente vai ver se você vai estar com a gente ou não. Espero que presencialmente, né? Que coisa boa a gente poder celebrar. Mas nós vamos continuar a nossa série Igreja Relevante. Nós estamos estudando um texto bem conhecido, lá em Jeremias, capítulo 29, dos versos 4 a 14. E nós estamos extraindo algumas lições, alguns pontos importantes que esse trecho, ou que essa parte da profecia aí, do que o profeta Jeremias escreveu, orientado pelo Senhor ao povo que estava no exílio. Algumas coisas nós estamos aprendendo ao longo dessa semana, ou desse mês, né? Desse tempo que estamos estudando juntos. E hoje nós vamos falar algo muito importante, que também tem muito a ver com ser uma igreja relevante. Hoje, o nosso tema vai ser uma igreja relevante é uma igreja que cresce e se multiplica. E esse crescimento para nós tem a ver com maturidade. E é isso que nós vamos ver. Maturidade e crescimento. O que tem a ver isso com o ser igreja? O que tem a ver isso com ser igreja relevante? E o que nós vamos extrair desse texto para que a gente possa compartilhar? Vamos lá, abra a sua Bíblia, vamos ler de novo. Não sei se você está meditando aí no livro de Jeremias, aproveita, né? Esse tempo que a gente está falando desse livro, leia, releia esse livro, leia, entenda o contexto do que estava acontecendo com o povo, que isso vai te ajudar muito. Abra aí a sua Bíblia então, em Jeremias 29. Essa primeira parte que eu vou ler, esse trecho que eu vou ler, não vai aparecer aí para vocês, não. É só depois, tá bom? Eu vou ler aqui, você acompanha na sua Bíblia, e em casa você acompanha também aí com a gente. Eu vou reler o texto todo novamente, de 4 a 14. O texto diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Só fazer uma pausa aqui. No domingo retrasado, que foi o domingo da primeira mensagem dessa série, eu passei um vídeo. E ao invés de ler o texto, a gente viu o vídeo, né? Dessa vez nós vamos ler o texto, tá bom? Por isso que eu estou lendo aqui com vocês. Versículo 5. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos. Casem-se, tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de
todo o coração, e eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. E eu os trarei de volta do cativeiro, e eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Abaixe tua cabeça. Deus, obrigado. Obrigado pela tua palavra, e obrigado porque ela é realmente viva, e obrigado porque ela é tão atual. Obrigado porque essa palavra que foi escrita há tanto tempo, ao teu povo que ficou exilado na Babilônia há tantos anos, há milhares de anos atrás, mas ela é tão atual para nós hoje. E agora, Deus, que o teu Santo Espírito possa agir com liberdade para falar aos nossos corações. Abra as nossas mentes e nos prepara para receber da tua palavra para nós hoje. Essa mesma palavra que falou ao povo naquele tempo, falará aos nossos corações hoje. Assim nós cremos, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Os versos que nós vamos dar destaque hoje são os versos 6 e 7, que diz assim: casem-se, tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar com seus filhos, e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade delas. Uma igreja, para ser relevante, precisa ser uma igreja madura, que busca maturidade. Uma igreja madura é formada por discípulos maduros. Não dá para ser uma igreja madura se quem compõe a igreja, que somos nós, né? E eu até nem gosto muito de usar o nós, eu gosto de perguntar assim: quem é a igreja? Responde aí para mim, quem é a igreja? Assim, bate no peito e fala assim: eu sou a igreja. Sabe por quê? Quando a gente fala nós, às vezes a gente diz assim: se eu não fizer, um de nós faz. Então, lembre sempre disso. O que você tem que fazer, ninguém mais vai fazer. Isso não quer dizer que nós vamos comprometer os planos de Deus, porque os planos de Deus vão se cumprir, independente de você fazer ou não. Você pode ter certeza disso. Mas você vai deixar de ser abençoado se você não fizer aquilo que Deus chamou você para fazer. E para ser maduro, a gente tem que ter consciência do que Deus nos chamou para fazer. E fazer. Não adianta também só ter a consciência e não fazer nada. Eu sei muito bem o que Deus quer de mim. Vou para casa dormir. Não resolve. Nós temos que colocar em prática. Nós precisamos buscar essa maturidade. Essa maturidade gera multiplicação, gera crescimento, fortalece relacionamentos. Se você quiser entender o que aconteceu com o povo, quando ele diz aí: cresçam, multipliquem-se, casem-se, você depois dá uma olhadinha lá no livro de Esdras e Neemias, quando o povo volta da Babilônia para reconstruir Jerusalém. Depois você dá uma olhadinha lá, quão numeroso foi esse povo que voltou. Aqui nesse tempo, se a gente olhar até para o vídeo que a gente assistiu no domingo anterior, a gente viu que o povo ficava ali ao redor, às margens da cidade, né? Vivendo em tendas. Poucas pessoas, frustradas, desanimadas, entristecidas, murmurando. Por que o Senhor nos trouxe para cá? Olha só como a gente vive. E às vezes é reflexo do que a gente faz hoje. Às vezes a gente vive assim, não é? Murmurando, reclamando, porque eu também não tenho tudo que eu preciso, ou porque eu não tenho tudo que eu quero. Às vezes você tem até o que precisa, mas o que você quer você não tem. E aí você começa a murmurar, começa a reclamar, começa a achar que está tudo ruim, achar que nada está bom. Sabe, pensamentos assim como minou a esperança do povo, minam as nossas expectativas e as nossas esperanças. Não dá para nós vivermos
com pensamentos pessimistas sobre nós mesmos, porque isso tira de nós a oportunidade de crescer, isso nos bloqueia, isso faz com que a gente não consiga enxergar além do que está um palmo na nossa frente. Isso faz com que a gente não não perceba as oportunidades que estão ao nosso redor. Não é verdade que toda crise gera oportunidade? Está aí a pandemia para comprovar isso. Né? Quem pôde olhar para as oportunidades que a pandemia trouxe? Eu estou olhando aqui para vocês, está todo mundo com uma máscara, às vezes uma diferente da outra. O que tem de gente fazendo máscara para vender, não é verdade? É uma oportunidade. Ao invés de ficar resmungando, meu Deus, o que eu vou fazer? Um monte de gente descobriu um monte de coisa que faz em casa, que produz em casa. Mas se nós ficarmos murmurando, reclamando, a gente não cresce, não amadurece. A gente fica parecendo criança mimada, que quando quer uma coisa e não tem, e fica resmungando, chorando, cai no chão, esperneia. E às vezes de tanto reclamar, o pai dá ou a mãe dá. Mas com Deus não é assim. Com Deus não é assim. Nunca foi plano de Deus que a gente vivesse assim. E esse texto deixa muito claro isso. E sabe, esses pensamentos de pessimismo precisam deixar de existir, precisam deixar de aflorar nas nossas mentes. Não é à toa que o apóstolo Paulo, quando escreveu lá em Romanos, capítulo 12, ele escreveu assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas o quê? Transformem-se pelo quê? Renovação da sua mente. Ele escreveu assim: não se amolde ao padrão do mundo, fique esperando aí que Deus vai fazer algo por você. Foi isso que ele escreveu? Muda a tua mente. Muda a tua maneira de enxergar o mundo. Muda a tua maneira de responder às situações que acontecem sobre a sua vida. E o texto de Paulo diz assim: para que sejam capazes de experimentar e comprovar o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Assim como aquele povo, se aquele povo não mudasse o jeito dele de viver, de reclamar, eles não iam experimentar a promessa de Deus para eles. Nós também precisamos renovar a nossa mente para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se a nossa mente não for renovada, não vamos experimentar a transformação que Cristo proporciona na minha vida e na sua vida. Crer em Cristo, aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, garante a você vida eterna, sim, é verdade. Mas é mais do que isso, garante a você uma vida abundante aqui, é isso que Ele promete, não é verdade? Não dá para viver uma subvida aqui, só porque eu estou com a minha eternidade garantida. Não é isso que Deus espera. Não é isso que Deus deseja, e nós vamos ver algumas coisas. E a primeira atitude que gera maturidade e crescimento, que eu quero que a gente extraia desse texto, é a atitude de proatividade. Se você olhar para o início do versículo 6, tem algumas expressões, tem alguns tempos verbais ali, que vão dizer assim: casem-se. É algo que é para você fazer. Para de ficar parado, para de ficar resmungando. Casem-se, deem suas filhas em casamento, seus filhos. E o texto vai dizer: multipliquem-se, busquem, orem, saiam do seu comodismo, dê um passo à frente, faça algo. E eu fui estudar um pouquinho o que é esse negócio de proatividade. Fui perguntar para o dicionário, né? E proatividade é a competência que impulsiona uma busca por mudanças de maneira espontânea, sem precisar de estímulos externos. E diz assim: geralmente as pessoas proativas têm uma boa visão de futuro, identificando necessidades
e antecipando problemas, o que confere vantagens para a sua equipe, ou para a empresa, ou para onde você está, ou para a sua família. Não é assim? Se você ficar esperando que as coisas aconteçam, eu diria, deita, não senta não, deita, porque vai demorar muito para acontecer, né? Se você quer esperar, então arruma uma cama bem confortável, mas se prepara, porque depois de algum tempo vai doer as costas, vai doer as pernas, você vai ter que fazer alguma coisa, porque também não dá para ficar parado na cama o tempo todo. E aí, uma definição aí que vai aparecer para vocês aí de estudiosos da sociologia, diz assim, que o comportamento proativo é definido como sendo um conjunto de comportamentos que buscam espontaneamente por mudanças, solucionando e antecipando seus problemas, visando metas de longo prazo. Quando a gente é maduro, quando a gente é alguém que cresce e que para de reclamar, que para de resmungar, a gente começa a olhar para o futuro, e a gente consegue enxergar um pouco mais longe, e aí nós conseguimos tomar atitudes, ações proativas que vão nos tirar de onde nós estamos e nos impulsionar para aquele alvo, para aquele objetivo. Quando Deus fala com o povo, Deus não fala assim, amanhã eu vou tirar vocês. Deus fala, quando completarem os 70 anos, vai demorar um pouquinho, mas sabe, façam alguma coisa agora, porque se vocês não fizerem agora, vocês vão chegar lá fracos, poucas pessoas, e com poucas pessoas e pessoas fracas, vocês não vão conseguir reconstruir a cidade, vocês não vão conseguir voltar para Jerusalém, vocês não vão conseguir ter o que vocês querem. Então hajam agora, sejam proativos. Agora, essa expressão aqui de proatividade que a gente leu, que está aí na tela para você, será que ela se aplica aos nossos dias como igreja? A gente precisa trazer esse comportamento de proatividade para a nossa vida como igreja. Eu não tenho dúvida de que Deus tem algo maravilhoso para fazer aqui, nesta igreja, na Igreja Batista Vida de Quatro Barras. Já está fazendo, não é verdade? Quem já está enxergando algo que Deus está fazendo? Mas Deus quer mais. E Deus tem mais. Porque é Ele que sabe os planos que tem para você. É Ele que sabe os planos que tem para nós. Não são os meus planos, não são os seus planos. A gente é muito pequeno. O que está na minha cabeça aqui talvez seja só uma fagulha do que Deus pode fazer. Eu não tenho dúvida de que Ele pode fazer muito mais. E eu quero fazer parte disso. E eu quero que você também faça parte disso. A gente tem que parar de resmungar, parar de nos comportar como crianças manhosas. Eu não sei quem é do meu tempo, né? Deixa eu olhar aqui. Não sei se tem muitos do meu tempo aqui. Mas tinha um desenho que passava na TV, que era do Lip e do Hard. Não sei se você lembra. Aquela hieninha que falava assim, ó dia, ó vida, ó azar. Olha lá, ó ele aí, ó. Lembra dele? A gente tem que parar de ser o Hard, que era pessimista em tudo. Qualquer coisa que aconteceu, ele ia falar assim, não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Talvez você esteja pensando nisso aí. Será que vai dar certo isso que a gente está sonhando? Será que vai dar certo esse negócio de rumo aos 20 anos aí que a gente quer fazer junto? Será que é isso mesmo? Eu vou dizer para você assim, você só vai conseguir saber se vai dar certo se você fizer algo. Porque se você não fizer nada, eu vou fazer. Eu vou fazer. Nós precisamos, como homens e mulheres maduros, como discípulos do Senhor Jesus, entender o que Ele tem para nós. E o que será que o Senhor falaria para nós hoje, através do profeta Jeremias? Se Ele mandasse uma carta para nós hoje, na nossa linguagem de hoje. Você já parou para pensar? O que será que vinha escrito nessa carta para nós, Igreja Batista Vida, para você que está assistindo aí a gente, ou assistindo não, eu usei uma expressão errada, eu me policio para não falar essa palavra,
Você não está assistindo, você está cultuando o Senhor conosco. Assistindo está errado, tá? E o que Deus falaria para mim e para você? Se você pensar em algo aí, pode falar que eu repito aqui para quem está na internet. Mas eu pensei em algumas coisas que talvez Deus falaria para nós. E talvez a primeira frase de Deus para nós, através do profeta, seria assim, ó, saiam do seu comodismo. Você está muito acomodado, vai fazer alguma coisa. Talvez uma outra palavra era assim, parem de agir com essa religiosidade vazia. Para de ser simplesmente um religioso. Talvez ele dissesse assim, deixe de relativizar a minha palavra. A gente vive um relativismo muito grande. É tudo por conveniência. Eu só leio da palavra de Deus aquilo que me é conveniente. Eu só leio o que tem de promessa, o que tem de coisa de obrigação para eu fazer antes de receber a promessa, eu não leio. Aí a promessa não vem, aí eu murmuro. Deixa de relativizar a palavra. Talvez uma frase de Deus para nós seria, entendam que a sua vida espiritual e a sua vida cotidiana é uma só. Para de se mostrar espiritual só quando você vai para o culto, ou só quando você está na igreja, lá no seu trabalho, no seu dia a dia. Você é um discípulo que precisa mostrar que é discípulo. Maturidade é isso. Talvez uma das frases de Deus para nós ia ser, desçam do seu pedestal de soberba e de autossuficiência. Para de querer fazer sozinho. Eu é que sei o que é bom para você. Sou eu que tenho algo especial para você. Para de querer caminhar com as suas próprias pernas. Você vai ter que fazer sim, vai ter que agir sim, mas ouça um pouquinho. Para onde eu quero te levar? Parem de murmurar, de querer que as coisas sejam feitas somente para agradar os seus próprios desejos. E talvez uma frase que Deus ia dizer para nós, que eu acho que se aplica muito bem, é parem de esperar que os outros façam o que eu chamei você para fazer. Se envolva. Se envolva, é isso aí, irmã Débora. A irmã Débora, para quem está acompanhando a gente aqui, trouxe essa frase, o que Deus ia dizer assim, se envolva. Não fique parado vendo o bonde passar e você só achou lindo o bonde, mas o bonde foi embora e você ficou na estação. No nosso caso aqui é o tubo, né? O ligeirão passou e você ficou no tubo. Sabe? A nossa fé e a nossa vida como igreja, para ser relevante, precisa ser madura. E nós vamos ler 2 textos que Tiago escreveu para nós, que vai nos ajudar a entender isso. E se você quer entender um pouquinho sobre maturidade da vida cristã, e essa fé que é prática, que é ativa, leia o livro de Tiago muitas vezes, estude, medite. E aí, esses textos vão ajudar a gente a responder o seguinte, o que a gente deve fazer quando a gente não sabe o que fazer? Vamos ler? Tiago 1, de 5 a 8, vai aparecer aí, dizendo assim, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Imaturidade. Se você não pedir com fé, não pense que você vai receber. Deus quer dar sabedoria para você. Se você não está sabendo muito o que fazer para crescer, para ser mais maduro na fé, peça a Deus. Ele vai te orientar. Para de ficar murmurando, de ficar como esses que são levados pela onda do mar. Você não vai chegar a lugar nenhum. E o outro texto ainda em Tiago 1, 22 a 25, diz assim,
Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Quem é imaturo engana a si mesmo. Uma pessoa madura sabe para onde precisa ir. Continuando, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, persevera na prática desta lei, não se esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Você quer ser maduro? Ouça, leia a palavra de Deus. E sabe qual é o melhor jeito de não esquecer o que a palavra de Deus ensina? É praticar, é fazer. Então obedeça, faça, cumpra. Você vai ser maduro, e o que a palavra de Deus diz é que você vai ser feliz em tudo o que você fizer. Precisamos buscar com perseverança essa maturidade emocional e espiritual, para que a gente possa formar uma base sólida de uma igreja relevante, com discípulos relevantes, com famílias relevantes, que vão tornar essa cidade também uma cidade relevante. Por quê? Porque nós vamos ir ao encontro das necessidades dessa cidade. Não é isso que nós estamos falando? Isso é ser igreja de Cristo. Isso é buscar a prosperidade da cidade, para onde o Senhor nos colocou. E nós estamos aqui para isso. E uma segunda atitude que eu quero compartilhar com vocês, que gera maturidade, e que esse texto nos ajuda a entender, é a oração. O texto, o versículo diz, orem ao Senhor, o versículo 7, se eu não me engano, orem ao Senhor em favor da cidade. Orem ao Senhor em favor da cidade. Engraçado isso que Deus pede, né? O povo estava sofrendo, o povo estava sendo oprimido, estava vivendo às margens da cidade, às margens daquela comunidade. E aí Deus diz assim, orem em favor deles. Coisa estranha, não é? Orar por aqueles que estão nos afligindo, orar por aqueles que estão nos maltratando, orar por aqueles que nos fazem de servos, de escravos, que coisa estranha. Você acha estranho? É estranho, não é? Fala a verdade. Eu só balança a cabeça assim, pode ser, não tem problema. É estranho, é estranho. Mas sabe, a palavra de Deus tem umas coisas estranhas mesmo, né? O que é loucura para o mundo é a sabedoria de Deus. Sabe onde a gente aprende isso de maneira muito clara? Lá no comecinho do Sermão do Monte, quando Jesus sobe ao monte para ensinar o povo, e o povo se aglomera ali. Naquele tempo podia aglomerar, não tinha coronavírus, né? Nem precisava usar máscara naquele povo ainda. Mas o povo se aglomerou lá, e aí Jesus começou a ensinar aquele povo, e Mateus 5, verso 44 até o 48, Jesus nos mostra que não tem nada de estranho em orar por aqueles que estão nos oprimindo. Jesus diz assim, mas eu digo, amem os seus inimigos, e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Oração gera maturidade e gera essa disposição de ação, de agir, de orar até por as situações difíceis, até por aquela situação complicada do trabalho. Meu patrão não está sendo muito justo comigo, mas eu vou orar por ele.
Sabe, aquele meu colega de trabalho não está me ajudando muito. Eu estava mesmo querendo que o chefe mandasse ele embora. Mas eu vou orar por ele. Porque desejar mal ou desejar que o chefe mande embora, qualquer pessoa ia fazer. E a notícia que eu tenho para você é: você não é qualquer um. Você não é qualquer pessoa. Você quer ser filho, ou você quer ser reconhecido como filho do Pai Celestial? Ame os seus inimigos e orem por eles. Você vai fazer diferença onde você está. Você vai ser maduro e relevante onde você está. A oração, sabe, não move o coração de Deus. Quando você ouvir alguém falando que a oração move o coração de Deus, eu acho que essa pessoa está equivocada. A oração move o nosso coração em direção ao coração de Deus. Não é Deus que vai mudar se você orar. Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje, vai ser amanhã e vai ser por toda a eternidade, porque Ele é Deus, Ele não precisa mudar. Quem tem que mudar é você e eu. A oração vai mudar o seu coração. Vai fazer você perceber o que Deus quer de você de verdade, não as suas vontades. A oração vai fazer com que você anule o seu eu. A oração vai fazer com que você crucifique o seu eu. E aí você vai conseguir experimentar o que Deus quer para você. Ore. Sabe, uma oração precisa ser madura. Jeremias mesmo nos ensina algo muito especial sobre oração. Porque às vezes a gente acha que orar e uma vida saudável, madura de oração, é aquela vida, aquele movimento onde eu oro de manhã, oro de tarde, oro de noite, e gasto pelo menos aí 1 hora, 2 horas por dia em oração, e eu bato no peito e digo assim: eu sou um cara que ora mesmo. E aí você senta para orar e você fala, e você consegue falar com Deus durante 1 hora seguida, e falando tantas coisas, e colocando para Deus, intercedendo por pessoas, e colocando os seus pedidos, e até reconhecendo quem Deus é. Mas aí você termina de orar e fala: legal, Deus, que bom, agora eu vou para o meu dia a dia. Oração é mais do que só você falar com Deus, mesmo que seja o dia inteiro. Você precisa aprender a ouvir o que Deus tem para falar com você. Ouça o que Deus tem a falar com você. Sabe, Jeremias 33, verso 3, é um dos versos que a gente aprende na IBD, né, quando é pequenininho. Não sei quem nasceu em igreja aqui, né, ou cresceu na igreja. Na IBD a gente aprende a decorar vários versículos, né? E as crianças devem estar decorando o versículo lá embaixo. Olha só. Jeremias 33, verso 2 e 3 diz assim: assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que formou e afirmou, seu nome é Senhor. Olha o que ele diz: clame a mim e eu o quê? Responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Clame a mim, ore, fale comigo, mas eu também quero falar com você, diz o Senhor. Eu quero responder, eu quero dizer para você coisas que você nem consegue imaginar, mas ouça. Pare de ficar orando a mim, e só orar, eu quero falar também. Você quer ouvir a Deus? Entra no secreto do seu quarto, espere um pouco, fique em silêncio. Ele vai falar com você. Pode ter certeza disso. Mas ouça. Uma oração madura não é aquela que só diz, que só fala. Uma oração madura não é um monólogo. Uma oração madura é um diálogo, onde eu espero, sim, ouvir de Deus aquilo que Ele tem para mim. E sabe, e quando isso começar a acontecer, se prepara. Né? Se prepara. Como diz o pastor Silvado, bota o cinto de segurança.
Porque a coisa vai aquecer, vai ficar boa. Deus vai te levar para coisas incríveis. Porque é isso que Ele quer. É isso que Ele quer para nós. Deus não quer que você viva a sua vidinha monótona, aquela vidinha pacata. Deus quer que levar você para experiências fantásticas com Ele. Viva, e a oração, ela também nos leva à ação. Porque Deus vai falar conosco, mas nós vamos ter que fazer algo. E o verso 7, no começo, diz assim: busquem a prosperidade da cidade, orem em favor dela. Começa lá, né? Orem em favor da cidade, e o quê? E busquem a prosperidade da cidade. Não é orem em favor da cidade e fique de braços cruzados. Orem em favor da cidade e vá fazer algo por ela. Ore pela sua empresa e vai fazer algo por ela. Ore pelo seu colega de trabalho e vai fazer algo por ele. Ore pela sua família, mas faça algo por ela. Não fique parado. A oração precisa te levar para essa ação, para essa proatividade. É isso que vai te impulsionar. Quando nós oramos e ouvimos claramente os direcionamentos de Deus, o resultado natural é essa ação. Não dá para ficar parado. Lembra o que a gente viu em Tiago? Uma fé vazia, uma fé sem ação, uma fé sem obras é morta. A sua fé e a sua oração, a sua maturidade em Cristo, precisa te levar para uma ação. E você sabe onde é. E cada um vai ter o seu papel e o seu lugar, para que a gente possa desenvolver essa ação. Não é todo mundo fazendo a mesma coisa. É todo mundo fazendo aquilo que Deus quer que você faça. E tudo isso junto vai levar o corpo de Cristo à maturidade. Tudo isso junto vai fortalecer o corpo de Cristo. Tudo isso junto vai fazer com que a gente alcance a medida da estatura. De quem? De quem? De Cristo. Não é isso? Quando cada um fizer a sua parte, sabe? Como igreja, para ser relevante, nós não podemos abrir essas portas e esperar que as pessoas venham até nós. Nós vamos ter que ir ao encontro das pessoas. Nós vamos ter que sair das nossas quatro paredes. Nós vamos ter que avançar. Com maturidade, com responsabilidade, nós vamos atrás das pessoas. Nós vamos, como a gente já falou, que nós vamos invadir sim as portas do inferno. E vamos resgatar as pessoas de lá. Você crê nisso? Eu creio nisso. Eu creio nisso. Nós vamos precisar trabalhar em prol do crescimento dessa cidade. Eu creio nisso, para que Deus possa nos usar como uma igreja relevante. E eu e você temos parte nisso. E é a mim e a você que Deus está chamando. Sabe, a gente não vai se aproveitar das fragilidades das pessoas, das necessidades das pessoas. O que nós vamos fazer? Nós vamos ser resposta para essas fragilidades e para essas necessidades. Isso vai nos dar oportunidades de amarmos como Jesus amou. Isso vai nos dar oportunidades de sermos relevantes como Jesus espera que nós sejamos. De avançarmos e de crescermos. Amém? Baixe tua cabeça. Vamos orar. O que Deus tem para você? A primeira reflexão que eu quero que você faça é: você tem vivido a sua vida pessoal, emocional e espiritual principalmente, como um discípulo maduro? Eu vou arriscar dizer essa expressão aqui, ou como uma criança mimada que espera, chorando que o pai faça algo. O que Deus quer de mim e de você é que sejamos homens e mulheres maduros, discípulos verdadeiros do Senhor Jesus, não importa a sua idade. Discípulos maduros.
Discípulos que não vão esperar as coisas acontecerem parados, mas vão fazer acontecer. A segunda reflexão que eu quero que você faça em oração. Essa é a sua vida de oração, está realmente sendo desenvolvida de maneira madura, e não só um tempo muito grande, muito longo às vezes, de só você falando com o Senhor. Qual foi a última vez que você ouviu claramente o que o Senhor tem para você? E meu desafio para você é: pare e ouça. Ouça o que Deus tem a falar para você. Eu tenho certeza que Ele está falando contigo. Tenho certeza que Ele pode falar com você, assim como tem falado comigo também. A palavra de Deus diz que se a gente ouvir a voz e endurecer o coração, a gente não vai conseguir avançar. Mas se ouvir a voz e não endurecer o coração, o Senhor vai falar e vai agir tremendamente em nossas vidas. Então não endureça o seu coração. Vença o seu próprio orgulho, vença a sua própria autossuficiência. E aceite o desafio de ser um discípulo, uma discípula de Jesus, que cresce, que se fortalece e que vive sim de maneira madura, honrando o Reino. E talvez você esteja ouvindo essa mensagem falando sobre maturidade e sobre oração e sobre esse relacionamento que temos que ter com Jesus, mas você ainda não tem esse relacionamento íntimo com Ele. O que Jesus tem para você é uma proposta de te levar a um nível ainda mais profundo, muito mais alto, muito mais amplo do que você já experimentou na sua vida. Jesus quer trazer maturidade para a sua vida. E você precisa então entregar a sua vida ao Senhor. Essa maturidade só é experimentada com a presença de Jesus em nós. Eu quero convidar você a fazer essa oração. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, você que está aqui, você que está cultuando ao Senhor conosco pela internet, faça essa oração. E diga assim: Senhor Jesus, eu não quero mais caminhar por mim mesmo, pelas minhas próprias forças. Às vezes dando certo, às vezes conquistando algumas coisas, mas ainda assim insatisfeito. Eu quero experimentar essa vida relevante, essa vida de poder, essa vida abundante que o Senhor tem para mim. E por isso, Senhor, eu reconheço os meus pecados, reconheço as minhas falhas, reconheço que o Senhor morreu naquela cruz por mim. Assim eu reconheço o Senhor como meu Senhor e como meu Salvador. Vem fazer morada em mim, Jesus, e que a tua luz possa brilhar através de mim, em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração, e se você está cultuando ao Senhor conosco pela internet, vai aparecer aí um número de WhatsApp para você mandar uma mensagem para nós. Nós queremos acompanhar você nessa caminhada. E se você que está aqui fez essa oração, me procura depois. Me procura, porque nós vamos caminhar junto nessa maturidade. Caminharmos juntos nessa vida de crescimento que Ele tem para nós, como pessoas e como igrejas. Nós vamos cantar. A equipe de louvor vai subir aqui, nós vamos cantar. Vamos cantar uma canção que vai falar conosco, vai falar o nosso coração. Uma canção que fala sobre renovação. Eu quero que você acompanhe essa canção em espírito de oração, ainda perguntando para o Senhor o que o Senhor tem para mim. E aí depois nós vamos encerrar esse culto com mais uma oração.
seus olhos, vamos encerrar esse culto com mais uma oração. Deus, obrigado. Obrigado porque a Tua presença nos renova. Obrigado porque a presença do Teu Santo Espírito em nós nos revela a nossa necessidade cada vez maior do Senhor. Continua trabalhando nas nossas mentes, nos nossos corações. Continua nos levando para essa maturidade de vida que precisamos, Senhor, para sermos, sim, discípulos relevantes que vão construir e formar uma igreja relevante, para que o Teu nome seja anunciado e seja reconhecido aqui em Quatro Barras, em toda a região e por onde nós estivermos, nas nossas casas, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, porque essa é a nossa missão, esse é o nosso propósito, cumprir o Teu chamado. Então nos usa para o louvor da Tua glória, nos usa como discípulos maduros e como discípulos relevantes. E agora eu peço que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e que as consolações do Teu Santo Espírito estejam conosco, o Teu povo, e com todo o Teu povo, espalhados pela face da terra, hoje e sempre. Amém.